Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Vamos falar do quê? Vamos falar do modernismo, da arte do século XX, da arte que é absurdamente fantástica. Vamos falar deste nosso momento, que é um momento mágico, né? Um momento maravilhoso aqui. E aí, vou dar um recado para você. Olha só, você que está aí nos olhando na internet, aproveita a internet, entra lá no YouTube, certo? E olhe lá, Enem por Matheus Prado. Tudo bem? Dá uma curtida lá, olha lá, tem todas as novidades, todas as dicas, né? Dicas novas, cada vez mais vídeos, vai acessando, vai olhando, certo? Ou seja, vamos lá estourar, arrebentar, vamos nos dar bem no Enem, dê uma olhada. E se você quiser comprar e acessar todo o nosso material, dê uma olhada também no site www.guienem.org.br. Dá uma olhada, olha o preço, camarada, é bacana, faz em 12, tô brincando, não sei, 36, 42, faz lá um consórcio na sua vida, porque você vai entrar na universidade e vai mandar pau no Enem, e aí, certo, é uma parceria, eu, você e eu, é nós, como dizem aqui em São Paulo. E olha só, gente, tudo bem? Olhem lá no YouTube, o Enem por Matheus Prado, e olhem lá também o quê? O guiaenem.org.br, org, bem do interior, que é lá de onde eu venho. Tudo bem? Então dê uma olhada lá. O que acontece, gente? Agora a gente tem esse nosso modernismo, o século XX. O modernismo é absurdamente fantástico, a fase mais fecunda na literatura brasileira, nacional. Mas nós temos também esse modernismo em Portugal, que nos dá um nome místico, um nome mágico, um nome maravilhoso. O modernismo em Portugal se dá porque as crises, né, os problemas lá, todos do século XIX, continuam aí no século XX. A gente tem os mesmos problemas, as mesmas gamas, certo? As mesmas relações de industrialização, desenvolvimento, essas coisas todas que os românticos queriam, os modernistas queriam, os realistas queriam, e agora os modernistas também. E nós temos lá Portugal. Em Portugal nós vamos ter a chamada geração Orfeu. O modernismo em Portugal começa em 1915, oficialmente, porque é ali, certo, que bancado pelo pai do Sá Carneiro, um poeta que tinha ali, que havia, eles vão lançar uma revista chamada Orfeu, já tiveram uma revista Águia, toda uma movimentação anterior aí, tá certo? Mas começa com essa revista, né, que não foi muito adiante. O pai do Sá Carneiro não quis bancar mais essa revista, mais do que 2, 3 volumes, e aí o que aconteceu? Edições, né, na verdade, e o que aconteceu? O Sá Carneiro se suicidou, né, lá no quarto de hotel em Paris. E essa é a arte que a gente tem quem, gente? A gente tem nessa arte Fernando Pessoa, que expressa bem o sentimento desse período. O século XX, o começo do século XX é como se fosse um século perdido. Eu tenho aqui liberdade temática, liberdade linguística, liberdade de sentidos. Então a literatura modernista, ela não tem um modelo, ela está nas liberdades, porque eu estou aqui neste momento com a desconstrução de tudo aquilo que eu acreditava. O século XIX, a segunda metade, então questionamos tudo o que acreditávamos, e a arte do século XX, ela vem pautada pelas vanguardas europeias, dadaísmo, impressionismo, expressionismo. A gente tem aqui o surrealismo, o futurismo. As palavras de ordem deste momento, quais são? Certo, as palavras aqui são velocidade, certo? É a máquina, é aqui que eu estou maravilhado pelo automóvel, né? No caso do Marinetti, do futurismo, certo? Então a gente tem aqui, né, revolução, a gente tem guerra, a gente tem morte, né? A ideia toda do dadaísmo, né? Essa coisa, todo mundo perdeu sentido. Se um homem mata o outro, né, por conta de nada, então o mundo perde sentido. É a arte como se fosse a arte de criança, certo? Felipe Tommaso Marinetti, né? Então a gente tem essas coisas todas. A gente tem o expressionismo, né? A gente tem lá o grito, né? Essas coisas todas. Então o surrealismo, a gente tem o cubismo, né? Então a gente tem a desconstrução da realidade, da natureza. Logo, eu tenho uma liberdade linguística, temática, uma liberdade de forma.
né, do que eu vou localizar, do que eu vou abordar. Então eu tenho isso. E o Fernando Pessoa, ele é absurdamente fantástico dentro desse processo, dentro desse contexto, né, dentro desse conceito todo aqui, que ele é um nome único, né, diríamos assim, na literatura mundial. Ele é um nome único, diríamos, historicamente, nunca surgiu e nunca vai surgir ninguém igual ou parecido, pelo menos, a ele. Certo? Maluco, imagina só, o seu pai morreu, sua mãe casou com outro homem, aí esse menino vai morar na África do Sul e aos 6 anos de idade começa a mandar carta para ele mesmo. Ele é místico, ele é pagão, certo? Ele é múltiplo, é o poeta, certo? Vários em um, são várias pessoas no Pessoa. Certo? Por quê? O que acontece com ele? Fernando Pessoa, por ele mesmo, tem as suas características, mas nós temos lá seus heterônimos. Ele começa a criar heterônimos, certo? E são inúmeros os heterônimos. Ele tem uma obra ainda, que diríamos, inédita, uma obra gigantesca, inédita ainda em Portugal. E imagina só que loucura que esse camarada faz. Ele publicava, né, ou seja, ele tinha heterônimos. Heterônimos não são só pseudônimos, nomes falsos. Não, eles tinham biografia. Alberto Caeiro era o mestre de todos, simples, um homem ligado à natureza, cresceu com a tia-avó, morreu aos 26 anos. Aí ele tinha lá, certo, Ricardo Reis, certo, Álvaro de Campos. Ele tinha isso. Então você tem Álvaro de Campos e que ele tem uma característica totalmente diferente do outro. Ricardo Reis com suas outras poesias, né? Mas ali um escreve odes, o outro, tá certo? É mais pragmático, é pessimista. O outro fala da natureza e vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo. Né? Então, ele vai pegar e vai fazer o que, gente? Ele ficava brigando com ele mesmo no jornal. Imagina, ele colocava uma poesia hoje no jornal com um heterônimo, no outro dia o outro heterônimo criticava aquela poesia. Aí no outro dia o outro heterônimo ficava lá falando, certo? Falando dele, falando o quê, gente? Certo? Ou contra ou a favor daquele que ele criticou. Ele ficava uma semana, não, eu acho que o senhor Álvaro de Campos está equivocado, o poema do Ricardo Reis é bom. Isso Fernando Pessoa, e o Bernardo Soares, não, mas por que isso? O Fernando... Então ele ficava brigando com ele mesmo, né? Então ele tem uma coisa, ele era, de certo modo, né? Ele era neurastênico, né? Uma espécie de esquizofrenia lá, namorou Ofélia 2 vezes por carta, era amigo de Aleister Crowley, né? Fantástico. E tem um mestre de todos eles, que é o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro escreve O Guardador de Rebanhos. Sou guardador de rebanhos, o rebanho é meu pensamento. Eu amo a natureza, não porque eu saiba o que ela seja, mas sim porque eu não sei o que ela é, pois amar é eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Certo? Então ele vai, né, construindo isso, antimetafísico, né, pleonástico, então ele vai fazendo isso. Ele é fantástico. Fernando Pessoa, por ele mesmo, seu livro Mensagem, certo? Que é uma retomada das ideias lá trabalhadas nos Lusíadas do Camões. Certo? Mar português, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Certo? Então que ele vai nisso. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Certo? Então ele tem isso. Ele é mágico, né, gente? É um caso gigantesco, assim, na literatura. Este nosso Fernando Pessoa, que morreu, né, ele trabalhou a vida inteira como tradutor, morreu de cirrose, ó, ele enxugava uma caninha lá, tomava todas, e no último dia de vida ele escreve lá um poema como Alberto Caeiro, e ele diz: se alguém, está nos poemas em conjuntos, se alguém for falar da minha vida, tem 2 datas, o dia do meu nascimento e o da minha morte, pois todos os outros são meus, né? Que é algo fantástico. Ele tem as suas máximas, né? Ele tem as suas relações aqui que são muito bacanas. Fernando Pessoa é mágico, né? Maravilhoso. Aí a gente precisaria de um tempão para dissecar um pouquinho, pelo menos os 3 principais personagens dele, ou seja, os heterônimos deste nosso Fernando Pessoa aqui. O que acontece, gente? Esse modernismo lá em Portugal. Aí a gente tem também, olha só, o modernismo brasileiro, o modernismo no Brasil, que foi se desenhando por um grupo de artistas que foi se juntando. A gente não sabia direito, né? A gente não tinha noção direito de como era aquilo, de como aquilo ia acontecer. A Semana de Arte Moderna é um marco na nossa literatura.
certo? Os franceses queriam fazer em 1919 uma, mas que acabou não acontecendo. Tudo bem? Então você tem um conjunto aqui em São Paulo que se torna, né, a grande metrópole brasileira, vem gente do mundo inteiro, ou seja, os imigrantes. São Paulo é essa profusão e essa confusão de gente, de valores e de culturas. Tudo bem? Então o grande crescimento é a locomotiva brasileira que carrega sozinha 20 vagões vazios. Você tem a industrialização de São Paulo, né? E esse crescimento enorme também daqui de São Paulo, né? Essa relação aí que a gente acaba tendo. E aí, diante disso, o que nós teremos aqui? O desenvolvimento da arte. A burguesia aqui, ela é mais organizada até hoje. Por isso que essa Semana de Arte Moderna acontece aqui. A gente tem anteriormente a isso, a gente não vai se ater às questões interiores, mas a gente tem a exposição de Lazar Segal, a gente tem a exposição de Anita Malfatti, certo? A gente tem a Anita Malfatti que vai para lá, que é uma exposição impressionista, vai para a Europa, volta e tem uma outra exposição, né? Ela é incentivada por Di Cavalcanti, e aí Monteiro Lobato destrói aquela sua exposição de 17, tudo bem? Uma crítica ferrenha e terrível. A gente tem lá Manuel Bandeira, tá certo? Com o seu livro Carnaval também incentivando. A gente tem uma série de fatores, tá certo? Mário de Andrade, que vai ganhando espaço, né, como grande intelectual, tendo ali, né, uma coluna no jornal cedida pelo Oswald de Andrade. Então é um grande musicista, crítico literário, professor, poeta, né? E é um escritor fora de série, absurdamente fora de série, há uma gota de sangue, né, em cada poema. Então ele já vai construindo isso, eles vão construindo, né, todo um ideário para explodir em 22. E por que em 22? É isso que acontece nos dias 13, 15 e 17, no Teatro Municipal de São Paulo. Né? Por quê? Porque em 1922 fazia, na verdade, 100 anos que nós estávamos independentes. E nesses 100 anos de independência a gente não tinha ainda uma característica, ou seja, quem é o brasileiro? Como é o brasileiro? Quais são as características? Qual a nossa literatura nacional? A gente não tem essa marca. E é aqui que a gente começa a colocar o negro, a gente coloca aqui nessa condição brasileira, porque lá no romantismo, né, a gente falava que o brasileiro era a mistura do português com o índio, esquecemos do negro, agora não, agora é essa grande mistura aqui neste momento. Então você tem naquele momento Graça Aranha, Paulo Prado, certo? Você tem gente demais, Di Cavalcanti, aí a gente tem aqui nesse momento Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, né? O Abaporu, que vai acontecer aqui nos anos 20 também, aí a gente tem Mário de Andrade, Oswald de Andrade, a gente tem escritores diversos, né? Esses são os principais, na verdade, só que quando a gente pega e fala assim, caramba, mas o que é isso? O que foi isso? Né? Guilherme de Almeida, você vai ter um monte de gente. Gente, quando a gente olha hoje, parece que foi algo grandioso. E, na verdade, a Semana de Arte Moderna ganhou notoriedade nos anos 30. Por que nos anos 30? Porque nos anos 30 ela se torna história. E quando ela se torna história, aí sim ela vai ter importância. Mas naquele momento não. Aconteceu no Teatro Municipal, né? Um conjunto ali de pessoas, um grupo muito pequeno. Você tinha lá 30, 40 ricos, nobres, né, de São Paulo fazendo essa Semana de Arte Moderna. Na verdade, foi isso que a gente teve. Tudo bem? E se você pegar o jornal da época, certo? Você tinha um jornal, saiu uma tirinha assim pequena, está acontecendo essa semana, né, no Teatro Municipal, a Semana de Arte Moderna, só isso, né? O primeiro dia dedicado às artes plásticas, segundo dia poesia, terceira música, e foi isso que aconteceu, né? Naquele momento, né, o Manuel Bandeira não quis vir, mandou o poema Os Sapos para ser lido, né, aqui. E aí, olha só, então você tem ali os jovens estudantes do Largo São Francisco de Direito que foram assistir. E isso porque no segundo dia ainda o Oswald paga muitos para irem lá vaiar e jogar coisas, né, no Mário de Andrade. Então era um lugar onde tudo ali podia, né, aquela coisa toda, tá certo? Então era uma ideia de ruptura neste nosso momento, era uma ideia, certo, de grito contra as ideias academicistas parnasianas que vinham rondando. Então a ideia era romper e fazer uma arte nacional, uma arte que fosse, tá certo, libertação, uma arte que fosse transgressora e que desconstruísse tudo que a gente tinha até então.
E é isso que esse movimento representa, né? Essa ideia toda aqui que a gente vai ter, tá certo? Neste nosso momento. Tudo bem, gente? Então a gente vai, o Heitor Villa-Lobos, né, naquele momento, então vem música de fraque e tudo mais, e sandália, chinelo, então a ideia era romper, né? Então você tem tudo isso nesse momento. E aí o que acontece? Certa semana de 22 culmina nessa primeira geração, que é a geração de desconstrução, desconstruir aquilo que estava estabelecido, experimentar. O poema Blague, piada, ironia, fala do cotidiano, fala das coisas simples, falar do quê? Falar do dia a dia, falar das coisas que acontecem. Então olha só, gente, isso era radicalmente contra as ideias parnasianas vigentes e academicistas até então, certo? Falar do cotidiano, das coisas simples, certo? Falar do dia a dia. Tudo bem? Fazer um poema, fazer uma arte que não se preocupe com métrica, com rima, que seja livre, certo? Fazer uma arte e poemas e relações que a gente tem aqui, que são o quê, gente? Que são livres. E que falem do nosso ideário brasileiro, e que a gente fale a nossa língua portuguesa brasileira. Como assim portuguesa brasileira? O português do Brasil, não o português acadêmico, né? Ou seja, o português culto, mas o português falado no dia a dia, o português do brasileiro, aqui que é aquele português do nós vai, do nós vem, né? Dessas relações. Certo? Olha, há um poema o Oswald de Andrade trabalhava muito com isso. Ele tem um poema Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do bom aluno da sala de aula. Mas o bom crioulo fala assim: deixa disso e me dê um cigarro. Vai brincar com isso. Certo? Ele tem um poema chamado Vício na Fala, que fala assim: para dizerem milho, dizem mio, para melhor, mió, para pior, pió, para telha, dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. Ou seja, é o pobre, é o brasileiro, é o homem simples que fala teia, telhado, broco, certo? Só que é ele que vai construindo esse país. Então é essa a ideia que a gente tem neste momento, né? É essa relação que a gente vai ter aqui. Tudo bem, gente? Nessa condição toda aqui, então a gente vai trabalhar, né, dentro dessa relação irônica, ou seja, brasileira, de experimentação, né, ou seja, desconstruir, destruir tudo que está estabelecido e construir algo novo, e esse algo novo é algo essencialmente brasileiro. E esse algo essencialmente brasileiro se constrói na obra mais importante desse período, que é qual? Macunaíma, 1928, Mário de Andrade. Mário de Andrade constrói isso em duas semanas, não, né? Uma semana. Na verdade, ele foi fazendo uma pesquisa de anos e ele escreve Macunaíma, publica isso, certo? Macunaíma, ele faz lá no seu sítio, né? O Tucatu. E o que acontece, gente? Quem é esse? É o brasileiro. No fundo da Mata Virgem, certo? Nascido na tribo de Uraricoeira, de uma Índia Tapanhumas, nasce o negro retinto, o herói da nossa gente. Ou seja, de uma negra nasce um índio. De uma índia nasce uma negra. E esse negro é Macunaíma, até os 6 anos de idade. Você fala assim: ai, que preguiça, ai, que preguiça. Quem é ele? É o brasileiro, mama na teta dela, da mãe, mija na cara dela. Certo? Ele vai juntando folclores, norte, sul, nordeste, centro-oeste, e é uma grande rapsódia, como se fosse uma música. Então ele vai para todos os lugares, quase uma epopeia dele aqui. Ele é todo contraditório, porque o brasileiro é contraditório: cabeça de criança, corpo de adulto, né? Cabeça de pianogento e corpo de adulto. Esse menino vai com a mãe, aí tem todas as mitologias, certo? Ele vai ficar branco, o irmão fica índio, o outro continua negro. Por quê? Porque são essas as três raças que dão aqui no brasileiro, certo? Que culminam no brasileiro. Ele dá volta pelo Brasil, ele vai em busca, tá certo? Da pedra preciosa, da Muiractã, que o Venceslau Pietro Petra, o gigante Piaimã, comedor de gente, roubou dele, e foi a sua amada, né? A Cia, mãe do mato, que deu, e ele vai. E o negócio dele era brincar com os cunhados. Brincar era sexuar. Vamos brincar no Rio? Certo? Então quem é ele? Ele é o brasileiro, ele é um anti-herói. É uma Macunaíma, certo? Que tem toda essa saga pelo Brasil inteiro, e aí no final ele acaba morrendo. O que é isso, morrer, né? Macunaíma, na verdade, ele se transforma numa estrela. A ideia do Macunaíma: se alguém quiser saber, direcionar e ver quem é o brasileiro, certo? Tem de olhar Macunaíma. Por quê? Macunaíma, ele está
Tá certo? Quem é esse Macunaíma? Ele está ali como guia. É uma obra fantástica, é uma obra de difícil leitura, é uma obra complexa, que é uma grande mistura. Muita gente começa a ler e não entende. Tem um filme, né? O filme é absurdo também, com o Grande Otelo, Paulo José, Diniz Fati, maravilhoso lá. Tudo bem? Então nessa primeira fase a gente acaba tendo isso. Certo? É essa grande obra, né? Essa grande relação de desconstruir, de desbravar, de ir contra aquilo que estava estabelecido aqui, contra o academicismo, uma arte essencialmente nacional, né? Aquela busca, né, do brasileiro, das características que nós temos aqui agora. E aí nós chegamos aos anos 30. Os anos 30, eles são marcados por uma literatura séria, engajada. A gente não precisa mais desconstruir, a ideia é a fase de construção. Por que a ideia é a fase de construção? Porque, olha só, agora a gente já desconstruiu, vamos construir. E aí, nos anos 30, o que nós teremos? Nós teremos em 1930 a publicação, o 15, da Raquel de Queiroz. Nós vamos ter lá o Visionário, do Murilo Mendes. Aqui em 1930 a gente tem alguma poesia, o primeiro livro de poemas do Drummond. Em 1930 a gente tem Libertinagem, do Manuel Bandeira. A gente tem ainda neste nosso momento o que? Olha só, né, nessa condição toda, a gente tem a nossa literatura regionalista, certo? A gente vai ter lá a primeira Conferência Nacional de Literatura, Congresso, né, de Literatura Regionalista, ali Gilberto Freire presidiando. A gente vai ter a Bagaceira do Zé Américo de Almeida. Então a gente tem Zé Lins do Rego. É nesse momento que a gente, certo, desenvolve uma literatura crítica, uma literatura que tem um posicionamento fortíssimo contra a opressão, porque nós vivemos o Estado Novo. É nesse momento que nós vivenciamos, além do Estado Novo, o que também, gente? Governo Getúlio Vargas, aqui do Estado Novo, a opressão, a ditadura, certo? O fim do Partido Comunista, vai caçar, vai fechar o Congresso, é a caça às bruxas, ou seja, aos comunistas. Então, artistas deste momento se engajaram nessa luta, nessa movimentação toda e entraram alguns do Partido Comunista, tornaram-se socialistas, ainda que por algum tempo. Drummond foi um desses. Certo? Que se torna socialista por 2 anos, só na construção de uma obra, e depois ele abandona esse ideário, esse posicionamento. Tudo bem? Mas nós temos aqui. É nesse momento que a gente vai ter quem? Manuel Bandeira já é da primeira fase, mas ele tem uma participação ativa nessa segunda fase, com Libertinagem, certo? Com esse livro fantástico. E o Drummond? O Drummond aparece aqui, um escritor absurdamente fora de série, que quando morreu nos anos 80, dos anos 60 aos anos 80, ele era o escritor, até 87, ele era considerado o maior escritor, o maior poeta vivo no mundo. Vale a literatura de um país inteiro. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem à sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida, ou seja, vai na contramão, vai pelo caminho contrário, certo? Então ele já coloca isso para nós. Né, o fazer poético, mundo, mundo, vasto mundo. Se me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, é meu coração. Então o que acontece, gente? Ele vai dizer aqui, né, na verdade, o poema de 7 faces tem as 7 estrofes, não vou falar que para a gente não precisa, mas as 7 facetas da sua poesia, de toda a sua construção, já está no seu primeiro poema. E Drummond é fantástico. João amava Teresa, que amava Raimundo, amava Maria, e por aí ele segue, né, em quadrilha, tudo bem? Então, olha só, é o poeta do cotidiano, é o poeta, certo, que vai falar da vida besta, é o poeta que vai falar do eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, né? Nessa relação toda, o nosso Drummond aqui. E é aqui que surge essa literatura de contestação, essa literatura de denúncia. A gente tem esse Jorge Amado, com Capitães da Areia, a denúncia ao Estado Novo, ao abandono dos jovens. Certo? Como assim o abandono dos jovens? Crianças abandonadas, toda a visão preconceituosa da elite soteropolitana, ou seja, a elite de Salvador, a burguesia de Salvador, colocando aquelas crianças, né? Ou seja, dando aquelas crianças como marginais, como extremamente perigosas, quando na verdade elas são crianças jogadas à rua. Né? É a ideia que ele questiona lá, olha só, qual é a grande questão? As crianças são uma espécie de Robin Hood, né? Tiram dos ricos e dividem entre os pobres de maneira justa, né? Equilibrada, ninguém pega nada de ninguém. É quase um esboço de uma comunidade comunista, é isso que a gente vai ter naquele momento, né? Com Capitães da Areia.
né? E ele faz a gente pensar o que diante disso, esse Jorge Amado? Ele nos faz pensar, né, dentro de uma relação que a gente se incomoda, né? Muitas vezes a grande maioria da população, se incomoda com a criança dormindo na rua, com a criança que não tem comida, com ela que vai pedir o pedaço do seu lanche, certo? Lá naquela lanchonete famosa, se incomoda que ele vem passar algo no carro, você se incomoda com tudo isso, mas você não se incomoda com o motivo pelo qual ele não está na escola, com o motivo pelo qual ele não tem casa, com o motivo pelo qual, certo, ele não está brincando ao invés de estar ali trabalhando, né? Então ele coloca toda essa questão, né? E aquele grupo, ou seja, que vai contra a ordem, né? Que rouba os ricos e desafia o Estado, né? Os capitães da areia. É aqui que nós temos quem, gente? Aqui que nós temos Vidas Secas em 38, com o Graciliano Ramos, que foi preso em 36, acusado de ser comunista, e não era, nem do Partido Comunista, ele vai entrar depois, certo? E ele tem lá, né? Obras fantásticas, ele vai ter São Bernardo, Caetés, Vidas Secas, Angústia, né? Vidas Secas, seu livro mais conhecido do grande público, né? Que vai ser o quê? Né? Olha só, a família de Fabiano lutando, né? Fugindo da seca. O homem é animalizado e o cachorro é humanizado. Essa é a questão que ele dá e coloca aí para nós neste livro. Né? Ele tem uma relação fantástica aí com tudo isso, é uma obra grandiosa, né? Então ele coloca toda essa carga, né? Toda essa denúncia do abandono, o abandono do sertão pelo Estado, o abandono do sertanejo pelo Estado, a opressão. Ele está também com uma obra que tem essa denúncia, esse engajamento. E é nessa década de 30, né? Ou seja, nesse neorrealismo, que surge aqui também o grandioso Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que fora chamado durante muito tempo, olha só, durante muito tempo, do que, gente? De poeta menor. E ele, lá nos anos 60, abandona a poesia, de certo modo, certo? Mas ele vai fazer poesia em forma de música, ele abandona a poesia por ser chamado de poeta menor, né? Essa a questão que ele tem aí. E o mais engraçado é que ele era diplomata, né? Casou-se 9 vezes, a busca do amor, ser feliz no amor, ser feliz no casamento, essa era a sua grande busca. E ele, Vinícius de Moraes, acabou sendo o mais moderno dos modernistas. Por quê? Sem ser simples, sem ser simplista, sendo erudito, sendo culto, com seus sonetos, com as suas canções, que são poesia, segundo ele, a continuidade da sua segunda fase, segundo críticos literários da sua terceira fase, ou seja, ele toca as pessoas cantam e recitam as suas poesias, pessoas que não estudaram, que são ignorantes de tudo, que não tiveram acesso à educação, entendem e sentem, né, o que? Vinícius de Moraes. Por quê? Porque enquanto todos os outros poetas fizeram poesia, ele vivenciou a poesia, ele vivenciou o amor, ele vivenciou o momento. E aí ele é fantástico, certo? Que seja eterno enquanto dure, mas que não seja infinito, posto que a chama, né? Então ele tem isso, né? Melhor ser alegre que ser triste, né? A ideia da alegria é a melhor coisa que existe, a alegria que vem do coração. Então surge aí e eles vão se espalhando, né? Aqui, neste momento a gente tem Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, a gente tem, certo? Uma gama gigantesca nessa segunda geração, uma gama gigantesca, que o Manuel Bandeira é da primeira, mas ele vem pela segunda e ele vai fazer poesia concreta lá na frente, ele faz uma série de coisas, é poeta fantástico também. Tudo bem, gente? Segunda geração, que tem essa carga aqui por conta do quê? Por conta da nossa, certo? Do nosso Estado Novo, da nossa ditadura, do governo Vargas. É isso que vai acontecer, certo? Neste nosso momento. E aí, olha só, diante disso, dessas relações, a gente tem a chamada geração de 45. E o que é, né, a chamada, olha só, geração de 45, gente? Trabalha com a linguagem. A geração de 45, ela é fantástica. Nós temos Clarice Lispector, mórbida, aquela mulher que você olha para ela, você encontrar com ela à noite, você sai correndo, né? Se ela estivesse viva ainda. Imagina, feia, estranha, uma linguagem psicológica, um romance intimista, pessimista. Você fica lendo os 3 romances dela, você começa a chorar, sei lá, você olha a batata na feira, você começa a chorar, você fala, meu Deus, o que é isso? Né? E ela tem essa carga, né? Essa coisa
terrível, né? O seu romance mais conhecido do grande público jovem, certo? É o qual, gente? A Hora da Estrela. Imagina uma mulher massacrada naquele romance, poderia ter 3 nomes, e vai falando lá de Macabeia e sua relação com Olímpio, né? E aí aquela moça, a hora da estrela, a hora dela, quando ela tem consciência da própria existência, num único dia sozinho, o que acontece com essa mulher? Ela é atropelada, né? E ela morre ali, a hora dela. Certo? Então tem isso fantástico. É aqui nesse momento que a gente fala da linguagem, que a gente tem João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto é absurdamente fantástico. É o engenheiro, o arquiteto das palavras. Ele dizia o quê? Se você escreve algo com 10 palavras, eu escrevo com 5. Se der para escrever com 2, melhor. Mas o ideal é uma. Ou seja, o mínimo de palavras e o máximo de ideias. Como se ele fosse o Pirandello, né, italiano, que ele tinha isso. Ou seja, condensa. Certo? Então ele tem a palavra dura, falo do que falo, certo? Do sertanejo, da seca, da dureza, do abandono do sertão. Falo de quem falo, do sertanejo, falo para quem falo, ou seja, quem deixa o sertanejo nessa condição, morte e vida severina. O cão sem plumas é o rio só com barro, sem água. E esse homem, morte e vida, a morte vem antes da vida, certo? E essa vida, ela é severina, ela é severa, ela é doída, ela é sofrida. E esse homem quer um pedaço de terra para sobreviver, tanto que tem lá uma música do Chico chamada Morte de um Lavrador. Que é um trechinho, né? Esse canto que está de partida, aí ele vai lá, não lembro agora, é o ancho maior, ou seja, desse pedaço de terra que você está, era o que você queria. E qual é o pedaço que ele tem? O pedaço do seu funeral ali apenas, né? A ideia da reforma agrária, da falta de terra, do sertanejo duro, morrendo um pouco a cada dia. Imagine essa denúncia, gente, no começo do século XIX, no começo do século XX, 1920, 1930, a expectativa do sertanejo era de 27 anos. Né? Tamanha pobreza, fome, né? Falta de tudo que a gente tinha ali naquele nosso momento, né? Então era isso que acontecia. Então ele tem lá, né, uma linguagem seca, enxuta, que a gente tem com esse João Cabral, né? A educação pela pedra, a pedra de dentro e a pedra de fora, né? Isso que nos educa aí. E é aqui que a gente tem quem, gente? A gente tem algo fantástico, nesse momento aqui, que é João Guimarães Rosa, Joãozito, nascido em Cordisburgo. Seu pai chamava Flor Duardo. Sua mãe chamava... o nome da mãe dele agora eu esqueci, mas... vai virar ao longo da aula. O que acontece? Então, olha só. Então, ele tinha isso. Ele era de um lugar, Cordisburgo, Minas Gerais. Cordes, coração, Burgo, cidade. Cidade do coração. E aí, o que acontecia com este camarada? Esse menino, aos 6 anos de idade, aprende e começa a ler francês, certo? Guimarães Rosa, que dominava 40 idiomas, dominava 40 idiomas ao final da sua vida. Ele que era fantástico, ele fala do sertão mágico, maravilhoso, a grande travessia pela alma humana, certo? Deus e o diabo, ou seja, a gente tem uma relação aqui que é qual? Uma relação em que o sertanejo, o pobre, o capial, o vaqueiro, o jagunço, a criança, o doente, o louco, o animal, ele se torna o grande herói. No anticlímax, que são as suas histórias, né? As suas relações, morte e vida. A gente tem lá Grande Sertão Veredas, de 1956, que é uma obra fantástica. Riobaldo, né? Riobaldo, aquele homem jagunço tentando matar, né, e vingar a morte do grande chefe, Joca Ramiro. Né? Então ele fica lá, tá certo? Ele fica lá naquilo, e um amor, né, um amor proibido, né, que ele vai ter aqui com esse Riobaldo, né, com o Reinaldo, que na verdade não era Reinaldo, né, então era uma mulher. Então ele fica com nessa questão toda aqui, né, de Adorim, e que na verdade era Maria de Adorina, né, uma relação maluca, absurda. Guimarães Rosa é fantástico, as suas obras, né, então ele vai colocando cada vez mais coisas, cada vez mais coisas, cada vez mais coisas na sua obra, e ele tem de fato uma linguagem que a gente vai chamar de uma linguagem rebuscada. Guimarães Rosa escrevia porque ele dizia que o diabinho falava tudo para ele.
E o mais fantástico, esse homem fazia anotações, anotações, anotações. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 63. Ele esperou 4 anos para assumir. Ele dizia o seguinte: se eu entrar, eu vou morrer. Eu não posso entrar porque eu vou morrer. 4 anos. E aí, um dia que ele entra para a Academia Brasileira de Letras, no dia 15 de novembro, ele entra, assume e ele diz: as pessoas não morrem, ficam encantadas. E se morrerem, é para provar que viveram. 3 dias depois, ele é encontrado morto no seu apartamento, ataque cardíaco fulminante. Né? Ele é absurdamente fantástico, gente, fora de série. Certo? As suas obras são obras malucas, difíceis de leitura, certo? Mas ele tem o mel do maravilhoso, que é Primeiras Histórias, certo? Que a gente vai ter ali de 62, né? Contos muito pequenos, tá certo? Pirlim Psique, né? O Cavalo que Bebia Cerveja, A Terceira Margem do Rio, Soroco, Sua Irmã e Sua Filha, né? Irmãos da Gobé. Então ele tem coisas ali mágicas, certo? Maravilhosas aí. Tudo bem, gente? Então a gente tem isso que vai se estendendo, né? O modernismo é a nossa fase mais fecunda aqui. Nos anos 50, surge um grupo, e que grupo é esse? É o grupo concreto, ou seja, de poesia concreta, né? Os irmãos Campos, Haroldo de Campos, certo? Aí a gente tem aqui Décio Pignatari, a gente tem aqui Ferreira Goulart, Paulo Leminski, Ferreira Goulart abandonam isso, né, esse movimento, mas a gente tem os irmãos Campos, Haroldo de Campos, era maluco, ele traduzia do grego, do chinês, do russo e de tudo aqui. Esse grupo se intitulava maior, né, na verdade, do que os modernistas, que os modernistas fizeram uma introdução para eles aqui, tudo não foi bem assim, é grandioso, mas não bem assim. Se a gente olhar, o nosso último movimento artístico-literário organizado. Porque depois disso a gente não tem, depois dos anos 60, a gente tem o rádio em todas as casas, a gente tem a televisão começando, a gente tem o cinema novo, certo? Com Glauber Rocha, a gente tem a volta do teatro, a gente tem os festivais de música e a gente tem agora os movimentos musicais, né? A Jovem Guarda, a Tropicália, né? E a Bossa Nova. A gente tem tudo isso que vai tomando o lugar da literatura e nas tendências contemporâneas, que o Enem trabalha um pouco também com isso, a gente vai ter uma literatura solta. Hoje a gente tem uma literatura de internet, mas a gente tem aqui, certo? Moacir Slier, a gente tem Milton Ratum, a gente tem nomes interessantes, né? Conhecidos do público literário, na verdade, neste nosso momento aqui. Mas é uma literatura que já não tem mais um grupo, que já não tem mais movimentos, então ela se faz de forma individual, né? E hoje com a internet a gente tem uma literatura do self, né? Ou seja, faça você mesmo, e se vira e vai construindo tudo isso. Quando o Enem trabalha com literatura contemporânea, com essa tendência, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar, na verdade, textos que são mais... Ele usa, né, textos para interpretação, né, para relações aí pontuais. Você tem o Arnaldo Antunes, que faz poesia concreta, extremamente interessante também, e mais, né, um monte de gente aqui. Mas o que vai acontecer, né? O que nós teremos aí? Gente, eles usam às vezes características, mas são as características principais desses movimentos que a gente falou. Às vezes não usam tanto lá os primeiros, os mais antigos. Aí, por que a gente falou? Não sei, porque de repente pode cair, certo? Então a gente não sabe o que tem lá, mas a gente precisa ter uma ideia básica de cada momento e de cada período aí para que a gente fique armado, tá certo? Para aquilo que virá, ou seja, para a nossa relação aqui literária no nosso Enem aqui. Obrigado por estar comigo novamente, obrigado por tudo e desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau!